gente vai para uma questão bem interessante, né? A conquista da América, né? Sobre o velho e o novo mundo. Olha só que interessante, né? Vamos lá? Opa, erro de gravações aí. Bom, gente, primeiramente, obrigada a todos os seguidores, né, do canal. Eu agradeço vocês que estão seguindo. Bons estudos para vocês, né? Estão estudando pro Enem, então, bons estudos para todos vocês. A gente espera estar ajudando vocês, né, e aprendendo com vocês também, tá bom? Muito obrigada a todos que se inscreveram no canal, né? E bons estudos para vocês aí. Vamos lá. Olha só. A questão 68, ela é bem interessante. Ela descreve o seguinte: o encontro entre o velho e o novo mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é a de um tipo muito particular, é uma guerra, ou a conquista. Como se dizia então, é um mistério, continua, o resultado do combate. Porque a vitória fulgurante, se os habitantes da América eram tão superiores em número aos adversários e lutaram no próprio solo? Se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano, como explicar que Cortés, né, espanhol, né, liderando centenas de homens, tenha conseguido tomar Montezuma, né, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros? No contexto da conquista, conforme a análise apresentada no texto, uma estratégia para. Quase apagou aqui, né? Uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi o que? Olha só. A. Implantar as missões cristãs entre as comunidades submetidas. B. Utilizar a superioridade física dos mercenários africanos. C. Explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. D. Introduzir vetores para a disseminação de doenças epidêmicas. Ou é comprar terras para enfraquecimentos das teocracias autóctones, né? Autóctones, né? Desculpa. Enfim, gente, o que acontece? Pausa o vídeo aí, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. Belezinha? Bora lá. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Enfim, miran, chicos. Brincadeira, gente. Tô misturando aqui espanhol. Bom, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Olha só. Vai se tratar aqui de explorar rivalidades existentes entre os povos. Por quê, gente? Por quê, chicos? Estamos falando sobre Hernán Cortés. Enfim, algo muito importante aí, uma famosa figura na história, né? Um famoso guerreiro, né? Na história aí. Tem muito a ver aqui no caso, né? Sobre a conquista da América, né? Ele tá ligado aí ao reino Montezuma, né? Da questão dos astecas, né? Algo bem interessante. No contexto da questão, né? Olha só que interessante. Depois eu vou explicar para vocês, a nível de conhecimento, quem foi o famoso guerreiro Hernán Cortés, né? Que a questão aqui está falando, está descrevendo, né? O que acontece? No contexto da conquista, né? Gente, vamos pensar, pra gente resolver essa questão, pra gente entender essa questão, olha que interessante. Vamos pensar como guerreiro, estrategista, né? Que ele foi, o Hernán Cortés, né? Olha só. Ele foi um guerreiro estrategista. Inclusive, ele não teria, a própria questão ela instiga isso, né? Inclusive, ele não teria conquistado Montezuma, né? Na luta aí contra os astecas, né? Inclusive, caiu, quem fez o Enem de espanhol, caiu uma questão sobre ele, sobre uma mulher que ele conheceu, muito interessante para a história também, que depois eu vou falar para vocês, né? Que foi bem interessante, que ela hablava, né? Outros idiomas, né? Bem interessante no contexto da história. Enfim, olha só.
Para a gente resolver essa questão, por que que a letra C? Vamos pensar aqui como povo, como estrategista, né? Coloque na situação como vocês fossem guerreiros também, estrategistas. Para ser guerreiros, tem que ser estrategistas, né? Aqui no caso, ele era muito esperto, o Hernán Cortés, né? O que que acontece? A questão, ela diz claramente, olha só, ela instiga isso, né? Um mistério continua o resultado do combate, porque a vitória fulgurante, né, entre os habitantes da América eram tão superiores em números aos adversários e lutaram no próprio solo. Então, olha só, a questão está instigando, né? Se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano, né? Como explicar que Cortés, né, Hernán Cortés aqui, liderando centenas de homens, tenha conseguido tomar o reino de Montezuma, né? Que dispunha de centenas de milhares de guerreiros. Então, como é que esse cara conseguiu aí ganhar uma guerra? Enfim, é isso que a questão está instigando, né? O que que ele fez? Que estratégia que ele usou para isso, né? Então, é basicamente isso. Olha só, gente, é exatamente isso. Uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi o quê? Gente, vamos pensar o seguinte. Olha só, por que que não são as outras? Implantar as missões cristãs entre as comunidades submetidas? Aqui não, né? No caso, como ele ia fazer amizade? Como ele ia implantar aí missões cristãs entre outros povos, né? Se você fosse um guerreiro, você tivesse em outro solo, né? Aqui no caso, se você estivesse explorando algo que você não conhecia, o que que você... É interessante a história do Cortés, né? Do Hernán Cortés, que ele explorou vários lugares, né? Ele não se deu por vencido, teve várias batalhas, né? Inclusive no contexto histórico, né? Batalhas sangrentas, bastante violentas, inclusive, né? A luta aí de Montezuma, a questão dos astecas, foram batalhas bastante violentas, bastante sangrentas. Aqui no caso, implantar missões cristãs, vocês acham, né? Pensem como guerreiro, vocês acham que tentar implementar isso nos povos que estavam dispostos a guerrear daria certo como estrategista? Não, né, gente? Não daria certo, né? A gente pode perceber que não vai dar bom, né? Enfim, né? Infelizmente a gente teve isso aqui no Brasil, né? A questão aí com os indígenas, né? Todo esse processo, porém aqui não é a questão, né? Não daria certo essa estratégia. Olha só as outras. Utilizar a superioridade física dos mercenários africanos também não, né, gente? Não seria um ponto de estratégia de a partir da força, né? Claro que poderiam ser batalhas perdidas, teria que se usar mais estratégia em relação a isso. Pensem, se coloque no lugar dele. Se você fosse um guerrilheiro ou estrategista que quisesse dominar aí um determinado local, você não esperaria o melhor ponto de estratégia para poder atacar, para poder formar aí, né? Aqui no caso, centenas, aqui no caso, né? Olha só, adversários, né? Formar aí o seu exército, né? Para você desbravar conquistas, né? De locais. Então não, né? Ele não vai usar a superioridade física dos mercenários africanos, né? Gente, comprar terras para enfraquecimento aqui também não, comprar terras. Sabe-se lá se ele tinha, vamos pensar aqui, se ele tinha alguma amizade com esses povos, né? De início, imagina, você vai comprar terras para poder ganhar, isso seria uma estratégia, né? Não, né? Olha aqui, gente, e essa é bem interessante também, inclusive aconteceu com os indígenas, né? Infelizmente, a gente sabe que os indígenas, aqui no Brasil também, na história do Brasil colônia, morreram em relação a doenças, né? A gente sabe aí que Portugal, né, eles trouxeram muitas doenças para o Brasil, muitos índios morreram por gripe, por questões, doenças aí vindas de outros países, né, inclusive aí de Portugal, enfim. Mas aqui é bem interessante, aí você poderia falar assim, como guerreiro eu poderia usar vetores para poder disseminar doenças em determinada população, eles enfraquecerem e morrer de doença, pronto, ganhava uma guerra. Mas não, gente, olha só, por que que não é? Pensem comigo, né? Introduzir vetores para a disseminação de doenças epidêmicas. Tá, mas se ele estava no território, seria interessante ele introduzir vetores disseminantes de doenças? Ele também não poderia se contaminar e morrer?
entendeu? Então tem aí essa questão. Seria interessante, né, se contaminar uma região, né, sabe-se lá se nesse período aí existia, claro que não existiam vacinas, então seria interessante espalhar doenças em um determinado local para matar a população se ele estava nesse local. Então, gente, não seria uma estratégia interessante, né? O que caberia, o que coube, e inclusive foi uma estratégia interessante que ele utilizou, né? Com o conhecimento de estratégias que ele tinha, né? Para ser um grande guerreiro da história, dominar inclusive Montezuma, né? Tem a questão aí do próprio imperador, né? Que ele conseguiu capturar ele. Então, assim, uma estratégia que ele utilizaria como guerreiro é exatamente explorar rivalidades existentes. Ou seja, não tem aquela frase, o inimigo, como que é? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? É basicamente isso. Ele conheceu o território, né? Olha só, ele vai explorar as rivalidades existentes. Se eu tenho uma tribo, né? Aqui no caso, imagina que você tá numa floresta, você quer combater aqui no caso, digamos assim, uma tribo, né? Gente, não faça isso. Só colocando assim na ideia daquele período, né? Pensando aqui como guerreiro. Ele descobriu aí os pontos fracos, claro, como estrategista, né? De rivalidades, ou seja, de pessoas contra esse grupo que ele gostaria de combater, né? Claro que ele, como estrategista, ele estudou vários pontos aí, né? Conheceu a região, descobriu aí as rivalidades existentes entre os povos nativos. Então é aquela frase, né? O inimigo do meu inimigo se torna meu amigo. Por quê? Ambos têm o mesmo interesse, certo? Qual o interesse? Combater aí, aqui no caso, né, nas questões dos indígenas, enfim, daquela época, né, combater a tribo, né, aqui no caso, inimiga. Então, o que que ele fez? Usou de estratégias, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, ou seja, se aliou, né? Já explorou as rivalidades aí existentes, se aliou a vários grupos, né? É interessante a gente a nível de conhecimento, por isso que vai ser a letra C, tá bom, gente? Só para vocês terem noção aí da resposta, da resposta certa. A nível de conhecimento é bem interessante a gente entender sobre o Cortés, o Hernán Cortés, né? Vamos ver aqui um pouquinho da história dele, pra vocês verem aqui como é que ele conseguiu, né? Esse homem aí conseguiu dominar Montezuma, né? Gente, olha só que interessante, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Como é que ele vai conseguir tomar o reino de Montezuma? É exatamente isso que a questão está descrevendo pra gente, né? Se a gente for analisar mais a fundo, deixa eu pausar aqui. Toda hora fica dando uns bugzinhos aqui, gente. Bem complicadinho para eu colocar aqui para vocês. Mas é interessante a gente conhecer a história, né? É um motivo. Olha só. Deixa eu pausar aqui. Opa. Pera aí, gente. Tá travando bastante. Eu acho que não vai. Deixa eu ver aqui. Uma pena travar, viu? Então, galerinha, deu aqui, que bom. Então, olha só, a nível de conhecimento, né? Olha só, por que ele aprisionou o imperador de Montezuma, né? Como é que ele fez para conquistar aí, os astecas, né? Ele vai reorganizar, né? Exatamente isso daqui, ó, pontos estratégicos. Ou seja, né? Ele vai reorganizar suas forças e vai atacar aí a cidade de Tenochtitlan, né? Novamente em agosto de 1521. Lá encontrou uma cidade enfraquecida por um surto de varíola. Não foi ele que disseminou, tá, gente? Então, assim, a cidade já estava enfraquecida. Perceberam? Ele usou estratégias, né? A gente vai ver aqui que ele utilizou estratégias, não disseminou vírus, tá bom? Olha só, os combates entre os espanhóis e seus aliados indígenas contra os astecas foram brutais, segundo os relatos, né? No entanto, a vitória foi espanhola. Gente, o que acontece? Sim, ele conseguiu aprisionar o imperador de Montezuma. Como que esse cara fez isso, né? Como que o Hernán Cortés conseguiu fazer isso? Gente, olha só. Mais uma vez, pontos estratégicos. Ele percebeu, olha só que interessante. Ele vai perceber aí que Montezuma, né, o imperador de lá, ele tinha respeito e temor diante dos forasteiros, porque o Hernán Cortés, né, que no caso, passava essa imagem, né, ele seria um forasteiro,
né, que havia se infiltrado em seu território. Ou seja, foram exatamente o medo e a crença de que Cortés, né, e seus homens brancos eram deuses. Então ele aproveitou dessa fragilidade do imperador de pensar aí que eles eram forasteiros, né, a cultura, a tradição de que eles seriam deuses, né, o que significou o fim de Montezuma, né, aqui no caso, e com ele do Império Azteca. Em princípio, Cortés aproveitou da insegurança do rei, por isso que ele conseguiu dominar aí a cidade, ele conseguiu aprisionar o imperador, né? Ele já aproveitou aí da questão do medo, né? Das crenças que eles tinham, né? E reafirmou, não, eu sou um deus, né? Que vou castigar vocês, enfim. Não se sabe o que ele disse, né? Eu não sei se foi com essas palavras, mas enfim. Ele usou essa estratégia do medo, das crenças aí desses povos para poder controlar, né? Para poder aí dominar as cidades, né? Como é que ele vai conseguir tomar esse reino, né? Houve uma batalha entre os guerreiros de Cortés e aqui no caso, deixa eu pausar aqui, vai haver uma batalha, né? Entre os guerreiros. Desculpa, deu um solo aqui. Enfim, desculpa. Vamos lá. Vai haver uma batalha entre os guerreiros de Cortés e os Tlaxcaltecas, né? Que vai resultar aí na vitória dos espanhóis e após a derrota aí dos Tlaxcaltecas, né? Foram aí convencidos a se aliar aos espanhóis e a derrota aí dos tá bom tudo, gente. Tlaxcaltecas, né? Foi aí um banquete para Montezuma. Enfim, né? Ele vai usar várias estratégias aí, né? Como a gente disse, para poder aí dominar Montezuma, né? Créditos ao site Brasil Escola, só a nível de conhecimento, né? Sobre o Hernán Cortés, né? E a conquista dos astecas, né? É bem interessante, olha só. É importante a gente saber que ele vai liderar aí cerca de 500 espanhóis durante a conquista dos astecas na região. Então, assim, olha só, a imagem que vai retratar o primeiro contato entre o imperador azteca de Montezuma, né, e o espanhol Hernán Cortés. Então, olha só, temos até as ilustrações, né, bem interessantes. Então, assim, né, é bem interessante esse contexto histórico, só a nível de conhecimento para vocês, né. Deixa eu pausar aqui. É bem interessante aí, as expedições, então, como eu disse pra vocês, ele era um grande guerreiro, ele desbravava vários lugares, né, olha só, ele teve várias expedições, né, a nível de conhecimento pra vocês, olha, a expedição de Hernán Cortés, né, e a chegada ao México, né, é importante a gente ter em mente também que ele não esteve sozinho, né, ele conheceu uma figura importante, inclusive que caiu no Enem também, olha só, a expedição de Cortés tomou rumo da península de Yucatán, estabeleceu um litoral mexicano, onde ficava a cidade aí, Totonaca, né, de Sempoala, né, assim se instalou e Cortés recebeu inúmeros emissários, enfim, do imperador azteca de Moctezuma. Então é importante, olha só, os espanhóis e emissários aztecas realizaram por uma intérprete. Então a gente tem uma figura importante, inclusive que caiu no Enem, que sem ela também ele não teria aí aprendido o espanhol. Então ela ajudou muito ele, né, que é a famosa Malinche, até caiu no Enem, né, uma figura muito importante, né, ela falava o idioma dos aztecas, então ela ajudou aí o Hernán Cortés, né, em relação aí ao idioma, né, então assim, ele não fez essas coisas sozinho, né, ele teve, claro, ajudas de várias pessoas. Ele teve contatos, os contatos iniciais foram pacíficos e foram feitos por meio de trocas de presentes entre os espanhóis e astecas. Enfim, né, durante as conversas, ele deixou claro suas intenções de visitar a capital, né? No entanto, o imperador recusou receber os espanhóis em sua cidade, então foi gerando uma revoltinha, enfim, né? Mas, gente, é bem importante, só a nível de conhecimento, né? A marcha dele a Tenochtitlan, né? Olha só, a intenção dele foi seguir, né? Então, gente, aconteceram várias coisas, né?
Exatamente para vocês terem ideia, né? Olha só, aos poucos, a partir do rumo à capital, Cortés fundou a cidade de Vera Cruz, né? Olha só que interessante. E lá, né, e partiu com cerca de 450 espanhóis e milhares de guerreiros totonacas, né? Durante o trajeto, outro povo local. Então, assim, foi tudo uma estratégia, né? Ele era muito inteligente, claro, né? E utilizava estratégias também, olha só, desentendimento e guerra contra os astecas, que foi aí que aconteceu, a questão aí contra os astecas, né? Olha só, a gente vai ter um episódio aí que foi dominado pelos espanhóis como La Noche Triste, né? A Noite Triste, que durante aí a confusão de Tenochtitlan, né? O imperador aí vai morrer depois de levar uma pedrada no crânio. Após isso, Cortés vai retomar aí os preparativos para reagrupar as forças para conquistar a cidade, né? O cerco da cidade foi realizado por inúmeros barcos. Então a gente percebe que foram guerras sangrentas, enfim, e todas utilizadas por estratégias. Então ele não estava sozinho. Ele foi formando aí, né, ao longo, né, da trajetória, ele foi fazendo aliados, né? Olha só, causas da vitória espanhola, superioridade armamentista, houve a questão também da doença contagiosa, e essa coisa aqui que eu achei importantíssima, que já responde a nossa questão, foi a aliança, né, gente? Aqui já responde a questão de estudo, né? Essa aliança política aí de Cortés, de aliar-se com outros povos indígenas, exatamente inimigos dos astecas, que vai aí ser eficaz para fortalecer suas fileiras, né, de combates e vai permitir conhecer o inimigo à região. Então, aquela frase: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, o que que acontece? Ele foi fazendo aí, né? Ele se aliou a outros povos indígenas para poder conquistar aí, aqui no caso, né, a cidade aí conquistar, né, aqui no caso, os astecas. Enfim, gente, é bem interessante essa questão. Só para nível de conhecimento mesmo de vocês, um pouquinho brincando na ficha criminal dele, brincadeira. Só pra vocês conhecerem um pouquinho aqui, tá explicando, né, quem foi ele, né? Ele vai ser um espanhol que vai liderar a expedição, né? Principalmente a queda do Império Azteca, que vai trazer grandes proporções do que hoje é o México, né, continental, sob o domínio do rei de Castela. Então, assim, ele vai fazer parte da geração dos exploradores e conquistadores, por isso que ele é uma figura importante, né, aí, né, nessa região. Principalmente, né, e conquistadores, né, que iniciaram a primeira fase da colonização espanhola das Américas, né. Então aqui tem toda a descrição dele, depois é só vocês pesquisarem, né, achei bem interessante. Inclusive, né, as estratégias que ele vai usar, né, que de aliar aí, né, como eu disse para vocês, bem interessante, alguns povos indígenas, ele vai usar aí uma mulher nativa, né, uma intérprete aí, que vai ser a Malinche, né? Que inclusive caiu aí no Enem, bem interessante. Ele vai utilizar aí para poder falar esses idiomas, né? Que ele não conhecia. Então, gente, é bem interessante. Aqui tá em inglês, mas enfim, é bem interessante aí a história dele. Depois vocês pesquisem um pouquinho sobre a história dele, sobre a história aí dessa guerra aí contra os astecas, né? Bem interessante, sobre o Império, a queda aí do Império Azteca, né? Bem interessante. A nível de conhecimento mesmo. Gente, só bem interessante, só destacando aqui pra vocês quem foi a Malinche, né? Inclusive a gente tem até uma questão no Enem que caiu, uma questão de espanhol que caiu sobre ela. Ela vai ser uma das figuras mais emblemáticas na tradução, ou seja, por quê? Ela aqui no caso, né, escravizada, ela foi intérprete do conquistador espanhol Hernán Cortés no México, né? Então ela vai aí ajudar, olha só, conhecida como Malinche, ela vai ser uma indígena que vai aí, né, traduzir, né, ela vai ser uma intérprete aí que vai ajudar ele, né, em questão aí a falar a língua deles. Uma vez, né, ela falava ao menos 3 línguas, certo? Então ela vai ajudar ele, né, claro, ele não conseguiu, como eu disse, não conseguiu sozinho, ele teve auxílio, né, das tribos, enfim, ela foi uma figura muito importante, né? Olha só, às vezes é utilizado o sentido do tradutor, né, no México, os países adjacentes, né? Enfim, olha só que interessante, ela vai ajudar ele aí, ó, tratando nessas ocasiões conceitos clássicos. Aqui sobre ela, né, o papel que ela teve, né,
Olha só, é uma personagem envolta de muitas controvérsias, incluindo seu local e data de nascimento, sua vida antes de encontrar o Hernán Cortés, né? A própria maneira como é interpretada a história, né? Então é bem interessante, ela vai ser uma figura bem marcante também nessa questão, né? A ajuda dela aí em relação ao Hernán Cortés, né? Olha só, ela foi realizada aí, né, a conquista, né, por algumas centenas de homens partindo. Então aqui tem toda a história, né? Olha só, o que ela fez, né, por eles, né, por ele, olha, o papel dela na conquista, né? Influência de diversos personagens na formação da história da conquista, né? Ela foi algo muito importante, né? Visto que a literatura, né, mexicana, como a primeira mulher nas crônicas da conquista, ela é considerada a mãe da nação mexicana, também como símbolo aí, aqui, ó, como símbolo da traição nacional, dada como escrava para Cortés no momento da conquista. Ela vai se tornar aí fundamental para a ampliação do poder espanhol devido ao seu papel de tradutora da língua espanhola para os nativos, né? Isso é aqui em segundo momento da colonização. Então, gente, é bem interessante. Depois vocês pesquisem um pouquinho sobre a história dela e o papel importante também que ela teve aí para ajudar o Hernán Cortés, né? Bem interessante aí, a nível de conhecimento, tá certo? Aqui nós temos várias imagens, né? Inclusive que representam aí um pouquinho sobre ela, né? Algumas ilustrações, traidor ou vítima, enfim, várias coisas, né? Só a nível de conhecimento mesmo, galerinha, para vocês, né, terem aí noção. Enfim, gente, resolvendo o probleminha aqui. Mas vamos lá, em relação à questão, né? Enfim, ele vai aí exatamente, né, como um guerreiro esperto, inteligente que ele era aí nesse período, né? Ele não conseguiria aí desbravar tantas terras, tantas conquistas, né, exatamente, se ele não fosse um grande estrategista. Então, por isso que vai ser exatamente a letra C, tá certo? A gente pode ter em noção, gente, as guerras, né, principalmente aí na questão contra os astecas, né, a queda aí do Império Azteca, enfim, foram guerras muito sangrentas, né? A gente pode perceber nos contextos históricos, né, foram bastante violentas. Então, assim, claro que ele não teria conseguido, né, sozinho, sem usar estratégias, né, principalmente como eu disse para vocês. Ele era um grande estrategista, né? Então ele se aliou exatamente aí, né? Ele vai explorar as rivalidades existentes, né, já existentes entre os povos nativos. Então ele vai se aliar aí aos povos nativos também e vai ter aí auxílio, né, da Malinche, enfim, de vários outros fatores para conseguir aí, né, a vitória, tá certo? Então é bem interessante aí a história, né, o quesito. Depois vocês estudem um pouquinho sobre a questão aí do Império Azteca, sobre as guerras, né, sobre o Hernán Cortés, né, é bem interessante aí a nível de conhecimento e para a região aí do México também foi bem interessante aí essa guerra histórica, né? Por isso que o Enem ele gosta muito de cobrar questões assim, tá bom? Bom, gente, espero de verdade ter ajudado, espero que vocês tenham entendido o motivo pelo qual é a letra C aqui, né? Espero que vocês tenham enriquecido o conhecimento de vocês no quesito de história, né? Do contexto histórico também. Não deixe de se inscrever no canal, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ajudem a divulgar, né, conhecimento e bons estudos para vocês, tá bom?